Então, a gente muitas vezes precisa dessa interação, né, com o servidor. Precisamos enviar nossos dados, né, ou obter uma informação do banco de dados. Então, essa interação, ela precisa ser feita, né, porque senão, por exemplo, você faz um formulário no HTML e vai salvar, né? Como que vai salvar? Então, o JavaScript ele vai trazer essa ação para a gente necessária, né, para salvar os dados, para, né, num banco de dados ou para modificar uma parte da página, né, obter dados do banco. Então aqui temos um exemplo, né? Essa página aqui da esquerda, ela tá estática, né? Então, quando a gente cria o HTML, né? Vamos fazer esse exemplo aqui já. Então, se a gente criar um HTML lá, né? Eu tenho aqui uma página bem básica. Então, eu poderia simplesmente colocar um parágrafo aqui e colocar a data de hoje, né? Então, isso aqui... Opa, 2021. Então, a gente estaria trabalhando... Vamos salvar aqui. Com uma página HTML estática em que a gente não tem ação nenhuma, né? Então, se a gente executar isso aqui, nós temos ali a data de hoje, mas se a gente abrir essa página aqui amanhã, a data vai estar a mesma, né? Então, porque é uma página estática. Agora, se a gente quisesse fazer com que essa data aqui, ela fosse atualizada, né? Então, eu teria aqui agora não só um parágrafo estático, mas eu construiria então um script em JavaScript, né? No caso aqui nós temos, aproveitar e copiar aqui, para pegar a data dinamicamente, tá? Então, eu crio uma variável bem semelhante com o que a gente faz em algoritmos, tá? A diferença aqui é que eu vou criar uma variável e não preciso dar o tipo dela, né? Mas eu posso utilizar alguns recursos, né? Que é, por exemplo, criar uma variável que vai receber o tipo data, né? Um tipo de dado aqui de data. E aí eu vou escrever, né? Utilizar esse comando aqui para escrever a hora, os minutos e os segundos. Tá? Então, assim, dessa forma aqui, ó, o que acontece? Vocês podem observar que agora o tempo aqui em cima, ele tá dinâmico. Então, se eu ir atualizando, né? Agora são 8 horas, 9 minutos e 50 segundos. E aí, se eu ir atualizando a página, agora ela tá dinâmica. Tá dinâmica porque eu inseri esse código JavaScript nela, né? Que faz, então, ela ter essas ações, né? Então, a gente pode ter, através do formulário, por exemplo, lá no nosso formulário em HTML que a gente constrói, né, a gente pode ter, então, uma forma de trabalhar com os dados,
né? Então, de uma forma de enviar os dados e receber. Esse método, né, então, é o método GET, tá, do formulário. O que acontece? Eu vou criar um formulário que ele envia dados, né? Então, eu criei aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui do slide, um formulário do tipo text, né? Que vai receber o nome. Então, vai ter uma entrada de nome e de sobrenome. Aqui tem um tamanho máximo, né, de caracteres e um tamanho máximo de 30 também para a caixa de texto. E eu estou submetendo, então, vou ter um botão, né, de submissão aqui para enviar esses dados. E esses dados do formulário, eles vão ter uma ação, né? Então, essa ação vai chamar uma ação do JavaScript que vai, então, pegar esses, através do método do get, vai pegar esse valor, esse nome e vai ter uma ação com isso, né? Então, essa ação ela vai enviar esses dados para algum lugar. Vai enviar para onde? Isso é determinado no JavaScript, tá? Então, isso é determinado, é responsabilidade do JavaScript da ação, né, que vai, então, acontecer com o formulário. Vamos fazer esse exemplo aqui também. Vou colocar ele aqui. Agora eu vou apagar o que nós tínhamos antes e vou acrescentar aquele formulário lá. Deixa eu dar uma formatada. Então, um input, né? O nome e o sobrenome. E aí, um botão enviar. Então, vou escrever aqui o que acontece. Vocês observem aqui em cima, ó. O que aconteceu? Eu vou colocar aqui meu nome mesmo. Quando eu clico no botão enviar, ele tá passando aqui, ó, o nome com o valor, né, o meu nome e o sobrenome. E aí você é capaz, então, de capturar isso aqui que ele tá passando, né, por parâmetro aqui em cima. E aí você tem uma ação depois, que eu não programei aqui no script, claro, né, de salvar em algum lugar. Então, nós teríamos que trabalhar com banco de dados aqui para salvar essas informações do formulário no banco. Tá? Então, aqui eu tenho aquela caixinha de nome, caixinha para o sobrenome e o botão, tá? Então, o atributo, o method, né, da tag form, ele é utilizado, então, para informar o método de envio de informações. Então, aquele get, tá, que nós tínhamos aqui o método get aqui, ó, ele tá enviando informações para cá, né? Tá enviando aqui. Tá enviando as informações para cá. Então, elas são codificadas na URL, né? Como nesse exemplo também. E o tamanho da URL, ela é limitada, né? E aí o post, as informações são enviadas de outra forma, né? Então, não são enviadas aqui pela URL, como no get, e sim dentro da requisição do HTTP, tá? Então,
O post é uma outra forma de enviar, só que aí nós não temos limite. Então, qual a diferença entre o GET e o POST? O GET, a gente está enviando as informações via URL e elas têm uma limitação. E o POST, então, a gente está enviando as informações dentro do HTTP, né, no corpo da requisição, e não tem limitação de tamanho. E outra coisa, os dados não ficam expostos, né, ao usuário, que nem aqui no nosso exemplo, se eu tivesse passando uma senha aqui, ela teria aparecido aqui em cima essa senha. Então não é muito seguro esse envio, né, pelo GET. Aí vem então aquela parte, né, que a gente vê em algoritmos, né, no que é o algoritmo, tá? Então a gente precisa saber, como eu comentei com vocês, a gente precisa saber sobre algoritmos aqui, porque essas ações todas que a gente vai fazer aqui no script, no JavaScript, né, que vai ser utilizado pela página HTML, são todas algoritmos, né? Então essas ações elas envolvem a programação, né? Então o que é o algoritmo, né? Relembrando um pouquinho, que não sei se todos têm essa disciplina lá, né? O algoritmo, eles são o conjunto de passos, né? Então, para resolver determinado problema. Então, o passo a passo que a gente definir lá no JavaScript vai determinar as ações da nossa página HTML, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse que falar para a página HTML que ela tem que trocar uma lâmpada, né? Então nós íamos codificar essa ação em JavaScript e dizer o que ela teria que fazer. Você tem que primeiro pegar a lâmpada, né? Tirar a velha, colocar a nova, tá? Então, da mesma maneira que a gente faz em C, né? Nós teríamos uns dados de entrada. Agora, os dados de entrada, então, eles passam pelo formulário do HTML, né? Passam aqui pelo formulário, são processados, então, são transformados, né, no processamento ali do algoritmo, e a saída também vai se dar agora, né, no HTML. Então, a gente precisa, né, também entender qual o problema, né, criar a sequência de operações, executar essa sequência e verificar. Está funcionando corretamente, né? Então, agora vai ficar um pouquinho mais complexo, porque nós temos o HTML junto, né? Então, nós temos o algoritmo e o HTML, né, que vai fazer então essa conversa, né, entre o algoritmo e o resultado, né, e a saída. Então, como alguns de vocês já viram também, né, como que a gente estrutura o algoritmo? Então, ele tem um início e um fim, sempre. Então, aqui no JavaScript nós teremos também um início e um fim, né? E o bloco de instruções, né? Então, relembrando, tem o início e o fim, e tem um recuo aqui, que é a indentação, que a gente chama, né? Que está sempre recuada quando nós temos o início e o fim de um bloco, tá? Bom, vamos ver então agora um pouco da linguagem, né? JavaScript, ela é uma linguagem que então ela traz essas instruções, né, que a gente vê nos algoritmos, tá?
todos os navegadores compreendem a linguagem, né? Então, por isso que a gente vai usar ela para interagir com o usuário. E é uma linguagem também fácil, né, de entender. É uma linguagem que traz algumas funções mais práticas, né? Como, por exemplo, não é necessário dizer que tipo de variável a gente vai utilizar. O que acontece? Você declara a variável e envia um valor para ela, e no instante em que você enviou um valor, né, ela já consegue captar que tipo de variável ela vai precisar ser, né? Então é uma linguagem muito interessante de trabalhar. Então aqui, tá, tem um exemplo de um Olá Mundo, tá? Eu vou construir isso aqui no visual para vocês, tá? Então, eu vou tirar daqui, vou apagar aqui. Nós temos aquela velha estrutura básica do HTML, tá? Com o head, o body. Acho que eu apaguei o body inicial aqui. Então vocês já vão se acostumando, né? Que sempre tem um início e um fim, né, também. E o que nós vamos fazer então é definir que isso vai ser um script. Então, quando a gente está escrevendo algo em JavaScript, fica entre a tag script, né? Então abre e fecha. E aí eu vou utilizar aqui um comando que se chama document write, tá? E vou escrever na tela: Olá, mundo. Vamos ver se funcionou isso aqui. Deixa eu ver, eu acho que aqui no exemplo ele tá entre um H1. Tá escrito script, prof. Script. Obrigada. Obrigada pela observação. Script. Deixa eu colocar um H1 aqui para dar um parágrafo. Agora sim. Mais uma qualidade do Visual Studio, né? Ele traz essas cores diferentes aqui para quando, dependendo do código, né, que a gente está escrevendo, ele traz as cores diferentes que fazem a gente identificar que tem alguma coisa diferente ali, né? Um código. Então agora funcionou, né? Antes ele tinha apenas escrito o que eu tinha escrito aqui. Agora eu estou usando então finalmente o comando document write, tá? E escrevendo um Olá Mundo aqui na tela. Tá aí tudo bem, pessoal? Então, também podemos trazer esse código através de um documento JavaScript separado, tá? Então, através de uma chamada externa. Vocês lembram que a gente faz isso com o CSS, né? Então, com o CSS, por exemplo, a gente tem o caminho lá da folha de estilo, né? Ou a gente pode ter no mesmo arquivo HTML, mas eu recomendo que a gente tenha a folha de estilo sempre separada, né? E chame ela, então, no nosso HTML principal. Com o JavaScript, também funciona bem semelhante, tá? Então, por exemplo,
lá no meu head, então aqui no meu head, em vez de eu ter o eu vou poder chamar os dois, tá, pessoal? Não se preocupe, eu posso chamar o CSS, né? Ou então eu posso incluir também, né, o arquivo JavaScript. Tá, então eu vou incluir aqui javascript.js. Então, incluindo isso aqui, né, eu estou chamando um arquivo externo JavaScript. Então, eu vou criar um novo, no caso, né, chamado JavaScript. Posso colocar outro nome? Posso, tá? Vou salvar ele com esse nome aqui para ficar intuitivo. Então, javascript.js. Isso aí. Então, agora, em vez de eu ter o meu comando aqui, eu vou jogar para lá para o meu JavaScript. Tá? E aí, toda a ação da página pode ser codificada nesse arquivo separado. Tá? Então, isso vai também dar preferência, né, às vezes, do programador. Mas eu, particularmente, acho que fica mais organizado a gente ter um arquivo JavaScript aqui fora, separado, tá? Então, os tipos de dados que as variáveis trabalham é string, para armazenar, então, trechos de texto, numeric, né, com inteiros ou com números reais, né, com casas decimais, e o booleano, tá? Que é para utilização, então, daquele true, false, né? Quando a gente quer testar alguma coisa. E aí também é possível concatenar, né, tipos diferentes. Então, ao contrário da linguagem C, né, a gente não pode concatenar tipos diferentes, né? No caso do JavaScript, a gente pode, tá? Então, por exemplo, agora que eu tenho meu arquivo JavaScript aqui, eu vou declarar uma variável nu, tá? Vou fazer esse exemplo aqui. Uma n2 e uma soma. Então, n1 recebe 10, n2 recebe 5 e a soma n1 mais n2. Então, vocês podem ver que eu só declarei as variáveis aqui, não disse de que tipo elas eram, né? E aí eu posso colocar um alert, tá? O que é esse alert? Tá? O alert é aquela mensagem que aparece na tela. Aqui, ó, por exemplo, aqui ele vai aparecer uma caixinha na minha página que é esse alert, tá? Então, voltando aqui, eu vou ter a soma de N1 com N2 e o resultado. Faltou N2 aqui. Vou colocar um igual, acho que fica melhor. A soma. Então, agora se deu tudo certo, olha só. Faltou os espaços aqui. Deixa eu ajustar.
Vamos escrever resultado aqui que fica melhor. Então, o que que acontece? Quando eu executo, né? Ele me traz o que eu escrevi lá no alert. N1 né, é 10, N2 é 5 e o resultado é 15. Né, que foi, então, a soma de N1 e N2. Né? Então, ele me trouxe aqui, né? Vamos dar mais uma formatada aqui. O que ele me trouxe? A variável N1, o que tinha na variável N2 e a soma, né? O resultado aqui da soma também, né? Porque foi o que eu coloquei, então, dentro do alert. Então, executando, né? Ele dá um alerta aqui com o resultado. Então, por enquanto, a gente vai fazer umas operações básicas de exercício, essas operações de matemática, tá? E não vamos ainda ter a interação com o servidor, tá? Por enquanto eu quero que vocês façam esse exercício aqui. E aí, quero que vocês façam a partir de agora, que aí eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Dúvidas? Pode falar. Pelo que a gente tá vendo aqui, seria o JavaScript puro, né? A gente vai chegar a ver algum framework, alguma coisa assim? Framework, eu tenho uma aula